Graça e paz, bem-vindo ao nosso canal Colégio do Discípulo. Eu sou Jonathan Cadiz e eu quero hoje com você, mais uma vez, compartilhar um assunto bíblico, falar um pouquinho da Palavra de Deus com você. E eu lhe convido a ficar nesse vídeo até o final com a gente, a sua companhia é muito importante. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo. E claro, comente esse vídeo. Quando você consegue fazer isso, quando você comenta também, interage, o assunto não acaba simplesmente aqui no vídeo, mas continua com seus comentários, tá bom? Então, nos ajuda, faça isso, tá? Hoje nós vamos fazer um resumo da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então fica aí com a gente até o final e vamos juntos sendo edificados pela Palavra de Deus. Pois bem, meus amigos, nós estamos aqui com a revista da Escola Dominical, tá? Para a gente fazer aquele resumo bem básico, tá bom? É só um resumo, não é uma aula, mas para a gente resumir a aula, a lição desse domingo, dia 4 de junho, tá? Nesse domingo a lição é a lição de número 10, tá bom? Da revista desse segundo trimestre, que trata sobre relacionamentos em família, tá? Comentada pelo escritor, teólogo, comentarista Elienay Cabral, pastor Elienay Cabral, tá bom? Eu tenho aqui para você já desde o início, eu gosto sempre de dizer isso, para que você estude a revista em casa. É muito importante que você vá para a escola dominical preparado, estudado, e não deixe simplesmente para ler a revista em classe. Bom, nas igrejas a gente tem visto aí que hoje, em algumas igrejas, né, o costume da escola dominical, do ensino da escola dominical, agora, o professor lê a revista na sala. E perde-se muita coisa com isso. Então a gente sempre aprendeu que a revista se lê em casa. E na aula você vai expor aquilo que você leu em casa. Tá? Então isso abre uma janela muito grande para que essas 3 páginas, né, da lição cresça muito mais. E muito mais assuntos sejam desenvolvidos. Dá para muita dinâmica, subsídio. Quando você lê e estuda a revista em casa, e assim você vai para a classe já sabendo. É muito triste, é muito chato, mas a gente vê no dia da lição alunos perguntando ao professor: qual é a aula de hoje? Ou seja, o camarada não sabe nem aonde é que abre a revista, sendo que a própria revista mostra até qual é a data daquela lição. Então isso prova, isso mostra que estamos despreparados como alunos e muitos professores também despreparados como professores. Mas vamos lá, vamos ao resumo, vamos à aula. Isso é só vamos dizer, um conselho, né, que eu dou aqui a alunos da escola dominical. Bom, querido, hoje a lição fala sobre, lição de número 10, tá? Quando os pais sepultam seus filhos, tá? Hoje fala da vida, do luto de Jó, tá bom? O texto áureo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. Tá? A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, tá bom? Somos cristãos, somos seres humanos, temos sentimentos, nós passamos por luto, sentimos tristeza, mas isso não pode tirar a esperança da gente, tá bom? A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 e versículo 16 ao 19. A introdução, o comentarista destaca o fato de Jó ser bem-sucedido, de ter uma família feliz e próspera, tudo dentro de uma normalidade, até que uma tragédia sobreveio à sua casa.
Isso é bom a gente destacar que ninguém está livre de vendavais, de tragédia, de momentos ruins, tá? Jó tinha uma família perfeita, porém o dia mau também chegou para Jó. Essa lição vai tratar de uma experiência humana, a experiência que o autor chama de a mais difícil experiência humana e mais dolorosa. Como tratar, como podemos enfrentar, né, o pai que enterra o seu próprio filho, sepulta o seu próprio filho. Bom, tópico 1 fala da família de Jó. E o tópico 1, subtópico 1, quem era Jó? Jó era da terra de Uz dos caldeus, tá bom? As pesquisas mostram que ele viveu antes de Moisés, entre o século 25 a 28 a.C. Ele viveu após o dilúvio e era rico e próspero. E como o próprio Deus testemunha sobre o caráter de Jó no capítulo 1, no versículo 8. Ele era sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso ele se desviava do mal. O subtópico 2 fala sobre a esposa de Jó. Ela teve 10 filhos com Jó. Ela não abandonou, é importante salientar isso, tá? Destacar isso. Ela não abandonou Jó nem no momento mais difícil, na situação mais miserável de Jó, tá? Não podemos criticar a esposa de Jó. Porém, a sua paciência foi se desmoronando, desfazendo. O seu desespero foi aumentando e afetou a sua fé conforme as coisas iam ficando pior, a ponto da sua esposa lhe aconselhar a amaldiçoar o seu próprio Deus, coisa que Jó não fez e não aceitou. Subtópico 3 fala sobre os filhos de Jó. Como Jó era atento ao modo de viver dos filhos e como o patriarca zelava pela vida espiritual dos filhos, oferecendo a Deus sacrifícios pelos filhos. E eu destaco aqui o fato de que o texto diz que Jó ele sacrificava sacrifícios para se os filhos tivessem pecado. É interessante que ele já se precavia. Os filhos não apresentavam pecados. Jó não sabia de pecado dos filhos, mas ele mesmo assim oferecia sacrifício para se acaso os filhos tivessem cometido algum pecado. Isso é o que o pai deve fazer. O sacerdote do lar. Não é que ele via, mas antes da queda, antes da tempestade, Jó já se preparava, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante e é muito bom a gente aprender isso com Jó, tá bom? O tópico 2 fala sobre lidando com a morte dentro da família. E o tópico 2, dividido em 3 subtópicos, o subtópico 1 fala sobre Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Isso é muito difícil. Quantas vezes nós somos surpreendidos por coisas ruins e já se desesperamos? Imagina ser surpreendido pela morte de todos os filhos e todos de uma vez num só dia. O comentarista diz que tudo parecia normal e de repente no versículo 18 e 19 a notícia da morte dos filhos surpreendeu o casal. Não, deixa eu discordar, tá? Quem sou eu para discordar do saudoso Helenay Cabral? Mas as coisas não estavam normais, tá? Houve uma sequência de séries aqui, tá? Jó já havia perdido boi, jumento, servo, ovelha, camelo. A perca dos filhos foi o ápice dos desastres. Tanto que Jó não reage a nenhuma dessas notícias. Mas quando a notícia dos filhos mortos vem a Jó, ele se levanta, rasga as vestes, raspa a cabeça, se prostra ao chão e adora, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Só destaco que não estava tudo normal. Jó já estava passando por momentos ruins. Porém, a morte dos filhos veio sim como uma surpresa ruim para Jó. Ele destaca, né, o autor, a importância de estarmos conscientes sobre a realidade da morte. Ninguém está livre da morte, tá? É uma maldição sobre toda a humanidade herdada pelo pecado. Mas Cristo venceu a morte. Cristo é a nossa confiança. E nele a vida não acaba na sepultura. Mas um dia também venceremos a morte e teremos a vida eterna. Isso é muito importante, a consciência do ser humano sobre isso.
João 5,24, em verdade lhe digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas vamos para o subtópico 3. Razões para a tristeza de luto de Jó e sua mulher. Jó tinha uma família feliz, mas a morte de seus filhos trouxe tristeza. E de fato a vida é feita de dias felizes e tristes, tá bom? Agora a família de Jó, a família próspera de Jó, terá que enfrentar a tristeza da perda, que o texto não diz, mas é lógico que Jó teve que sepultar os filhos, né? E isso é muito triste. Subtópico 3, do tópico 2, destacado a fidelidade ao Senhor em meio da dor. O capítulo 1 mostra a reação de Jó, como eu já mencionei. Jó no capítulo 1, versículo 20, depois de rasgar as vestes, raspar a cabeça, ele lança-se em terra, se prostra e Jó adora. Sem entender, ele aceita. Sem compreender, e a gente vê isso claramente no livro de Jó, os questionamentos de Jó. Ele não entende o processo, mas ele aceita e entende que é Deus. Jó adora, gente. A dor do luto não passa, mas o processo de aceitação ele torna o luto mais digno, tá bom? E aí a gente entra no tópico 3, os cristãos e o luto, e a gente caminha para o final. Tópico 3, subtópico 1, não culpe a Deus. E a gente conhece muita gente que culpa a Deus quando esses momentos vêm. É ou não é? Pois é, Jó nos ensina a não blasfemarmos contra Deus nos momentos de perca, ainda que com as percas sejam imerecidas. A gente sempre vai entender que não merecemos, né? Com as percas nós costumamos culpar a Deus, mas o livro de Jó, ele não revela por que o homem sofre, mas ele nos ensina e encoraja a suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor. Tá? O subtópico 2, vivendo o luto. Crente também vive luto. E eu separei aqui nada mais, nada menos do que Jesus. Psicologicamente, é bom o homem viver o luto. A psicologia diz que é bom você pôr para fora, chorar, tá bom? Só que nós precisamos ter o equilíbrio disso. Por que eu cito logo Jesus? Porque Jesus ele tem uma natureza hipostática. Ele é homem e ele é Deus. E em sua natureza humana, nós vemos em João 11:35, por exemplo, quando Jesus chora e ele agitou-se em espírito. Ele comoveu-se com a morte de seu amigo Lázaro. É o Jesus homem. Mateus capítulo 14, do 12 ao 13, o seu primo João Batista morre. E a Bíblia mostra que Jesus se retira e vai para um lugar só, para pensar, para orar, para pôr a cabeça no lugar. Então, uma reação de Jesus é botar para fora, é chorar. Outra reação é se silenciar e procurar pôr a cabeça no lugar. Isso é importante. Crente não é super-homem. E quem é que inventou isso? Crente tem sim que passar pelo processo do luto. Tá? Agora a gente entra no subtópico 3. Mantenha a esperança. Pode se expor às emoções como Jesus, mas como Jesus, o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Tá? Nunca podemos perder a esperança. Nunca podemos nos desesperar com a morte. Eu vou deixar para você 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, no versículo de número 13, tá bom? Que diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, dos que já morreram, tá bom? Mas para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então a nossa esperança está nisso. A psicologia nos mostra que após 6 meses as pessoas devem sair desse período de luto e continuar as suas atividades normais. Se isso não acontecer, é necessário a busca de ajuda especializada. Lembrando sempre que Jesus venceu a morte. Ele tem a chave da morte. A palavra traz consolo para a nossa alma a enfrentarmos a morte. Tá bom? Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 1. O versículo é de 3 ao 5. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai de misericórdia e Deus de todas as coisas.
Ele que nos consola de todas as nossas tribulações, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo os transborda o nosso consolo, tá bom? A palavra de Deus, ela pode nos consolar no momento de luto. Hebreus capítulo 4, versículo 12, mostra que a palavra de Deus, ela chega onde psicólogo não chega, entre a divisão da alma e do espírito. Ela chega onde a medicina não chega, entre as juntas e medulas. Então a palavra de Deus sempre será o maior remédio para nossas tristezas, para os nossos lutos, lembrando que toda ajuda de especialista é bem-vinda. E sempre lembrando que um dia estaremos para sempre com a pessoa que nós amamos. Essa esperança não pode sair do cristão. O texto de 1 Tessalonicenses 4 fala de um reencontro. Tá? Então um dia nós vamos estar com Cristo e com aqueles que já se foram, que possamos ter nossa esperança nele. E a conclusão fala que sem dúvida a morte é uma experiência dolorosa para o ser humano e principalmente a de um filho. Então tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão de dor e de perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo de luto não devemos culpar a Deus. O Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e ele diz para João: sou eu que estive morto, mas revivi e estou vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. E ele mostra para João: eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Nossa esperança está em Cristo Jesus. E se você está passando por esse difícil processo, que nós possamos se apegar com a palavra, com oração, e não se esqueça, se necessário, busque uma ajuda especializada para isso. Deus abençoe sua vida, fique na paz, até o próximo vídeo, eu te encontro aqui. Um abraço.